como é que o dublador é escolhido? Quem vai atrás de você e fala assim, Mota, esse personagem tem que ser você? Muitas vezes é o próprio diretor quem escolhe. Muitas Tá. vezes. Mas também a distribuidora pode fazer essa escolha. Ela Uhum. pede testes, são 3 opções de testes, e a Warner, ou Fox, ou Disney, a Disney sempre pede teste, né? Uhum. Essa com certeza. A Warner, me parece, também sempre pede teste. São 3 opções que eles querem e eles escolhem. Mas, por exemplo, o Stallone, quando eu comecei a dublar o Stallone, o primeiro filme foi, deixa eu lembrar aqui, Risco Total, 1992. Muito O que bom. aconteceu na Herbert Richards na época? André Filho dublava o Stallone. André Filho brigou com Herbert Richards, discutiu, pediu demissão, foi embora. Naquela época, na Herbert, só dublava contratado. Ele não aceitava freelancer para dublar. Quer dizer, o André tinha saído, ele não poderia voltar como freela para dublar. Uhum. Então, surgiu esse filme e vários outros logo na sequência, uns 10 filmes quase que em sequência do Stallone. As 2 comédias que ele fez, que não fizeram muito sucesso, e aí foi embalando quase que um filme atrás do outro. Então, eu estava no Sul nessa época, eu voltei, em 89 eu saí do Rio, voltei aqui para o Sul em meados de 89, fiquei 3 anos aqui, porque naquela época eu já estava cansado do Rio de Janeiro, trânsito, calor, violência, eu estava cansadão ó, minha tela está sumindo aqui, eu esqueci de tirar o... Então, eu estava no Rio, tinha saído do Rio para cá, fiquei 3 anos aqui, mas aqui no Sul o teto era muito baixo, né? Estava com a cabeça já no teto, falei, não, vou voltar para o Rio de Janeiro, porque eu preciso ir além do que eu estou aqui. E eu cheguei na Herbert Richards, a Helena era a coordenadora de produção da Herbert, quando ela me viu, ela falou, nossa, você salvou minha vida. O que foi? Vem cá fazer um teste. Era para o Stallone. Eu falei, mas o que houve? O André que dublava e tal? Não, o André discutiu com o Herbert, saiu, pediu demissão, foi embora e o Herbert não aceita. Tem que ser agora novos testes. E esse teste, quem fez a escolha foi a TV Globo, porque o filme ia para a Globo. E aquela polêmica, substituiu o André, e agora? Né? Quem vai fazer? Aí, e a minha voz e a do André, ela tinha uma certa semelhança. O tanto é que pouca gente notou a diferença quando houve a substituição. Pouquíssima gente percebeu essa. Só quem conhecia percebeu a diferença. O telespectador não percebeu essa diferença. A não ser o cara que fosse muito ligado, um ouvido muito bom, tenha percebido. Mas na maioria, normalmente choca, né? Bruce Willis, quando trocou de voz, foi aquela grita aí, Bruce Willis ficou ruim com essa nova voz e tal. Que era o da Mata, falecido da Mata, que dublava o Bruce Willis. Já com relação ao Stallone, não. Pouca gente percebeu a mudança, a diferença. Então, eu fiz o teste, por exemplo, fiz o teste hoje, amanhã veio a resposta, eu já comecei a dublar esse Risco Total. E ficou bem legal. Quem assiste, poxa, é o André ou é o Mota, né? Bacana. Quem não se prende a detalhes, né? Aham. Não vai perceber essa diferença. E a partir daí, então, passei a dublar praticamente, eu acho que 99% dos filmes do Stallone. Nunca... 2 filmes, eu acho que outra pessoa dublou. Aí depende muito de orçamento, de produtora, quem vai fazer. Então, isso aí também Aquele de entra sempre, né? essa questão. Aquele probleminha de sempre. Aquela coisa que, dependendo do filme, o menor orçamento ganha, né? Nem sempre a qualidade é respeitada, né? Na maioria das vezes, as distribuidoras optam pela qualidade, na maioria das vezes. As grandes distribuidoras, elas optam pela qualidade, mas as pequenas, aí ainda é aquela coisa do menor orçamento, e aí, enfim, aí são outros detalhes. Pierce Brosnan foi um presente do Mário Jorge, que trabalha na TV Globo, né? Uhum. Ele era diretor de dublagem na VTI, e ele falou, Mota, eu vou te dar de presente, vou te dar um grande presente. Vou te dar o 007, o Pierce Brosnan, para você dublar. Eu falei, pô, que bar... Rapaz, a emoção no primeiro momento é de uau! Mas aí bate a responsabilidade. Uau, e agora? Vou ter que fazer um trabalho bacana, porque o cara merece, né? O cara bonitão, 007, merece uma voz bem bacana ali. Tem que valorizar o cara. E foi um presente do Mário Jorge. E aí essa emoção que você fala é aquela coisa de orgulho e ao mesmo tempo de uau, e agora? Vou ter que mostrar que eu sou capaz, né? Então, são os 2 opostos, a emoção da conquista, bom, mas agora eu vou ter que justificar essa escolha, né? E foi bem, graças a Deus, pô, o Pierce Brosnan, todo mundo fala, pô,
A voz ficou perfeita nele, o 007, né? Bond, James Bond. Ficou perfeito. Inclusive, o último filme que eu dublei dele, do 007, foi feito na Herbert Richards, com a direção, o Serginho deve conhecer, do filho do Herbert, o Júnior, que dirigia, até participa na TV Globo, não sei se ainda está, participa como ator, fez algumas direções também, e ele me dirigiu nesse último filme do Pierce Brosnan como 007. Aí ele falou, poxa, olha, cara, muito bom, ficou muito bom, Moto. Sua voz encaixou perfeitamente, seu estilo, o tom, né? A elegância do 007, aquela coisa, ficou... Porque ele era um cara elegante, ele era um cara, né, que mulherio derretia por ele, né? Então, ficou bacana, ficou bacana. Então, essa emoção, olha, e toda a escolha, assim, quando você é selecionado para dublar um ator, por exemplo, Morgan Freeman, o dublador oficial do Morgan Freeman é o Márcio Seixas, né? Mas na época o Márcio não sei, eu acho que o Márcio estava viajando e tinha esse filme Impacto Profundo, Deep Impact, e foi escolha da TV Globo também. Fizeram o teste e eu ganhei o teste para dublar o Morgan Freeman na ausência do Márcio Seixas, que é o dublador oficial dele. E então essa escolha também, aquela emoção, uau, vou dublar o Morgan Freeman. Dublei ele também, escolha da própria Globo também, na versão que foi para a Globo, não para DVD, do Menina de Ouro, que ele faz ele e o Clint Eastwood. Clint Eastwood faz o dono da academia e o Morgan Freeman faz tudo ali, que tinha sido um boxeador famoso, mas levou um soco no olho, teve problema na divisão e nunca mais pôde atuar. Aí ele ficava ali orientando, até limpando toda a academia ali, todo o ringue, né? Então, também um belíssimo trabalho do Morgan Freeman. Olha, foi um prazer dublar ele nesse filme. Nossa, foi uma sensação assim de gratificação, de realização pessoal maravilhosa. Como é que você vai dublar o Morgan Freeman ou Pierce Brosnan sem que a galera ouça e fale assim, mas peraí, esse aí não é o Rock? A voz do Stallone é uma voz mais trabalhada. Oi, tudo bem? Estamos aqui, vou seguir esse caminho e tal. Essa é a voz do Stallone. Isso, cara, que louco. Eu estou conversando com vocês aqui, usando a voz que eu utilizo para dublar o Stallone. A do Morgan Freeman é uma voz um tom acima, né? Bom, eu sou o presidente dos Estados Unidos. Quero comunicar a todos vocês que a partir de agora será decretado um blackout, um lockout, enfim, é um tom um pouco acima, né? Dublei também o Schwarzenegger no filme O Sexto Dia, o filme da clonagem. E depois dublei também ele num filme recente agora, Killing Gunther, uma comédia que ele participou, um filmezinho também, classe B ou C. E Maggie, Contágio também, dublei. Eu acho que o Júnior não pôde dublar por alguma razão, aí eu fui chamado para fazer. O Sexto Dia, com certeza o Júnior estava viajando pela Europa, pela Disney na época, e aí eu fui substituir ele para esse filme do Sexto Dia, que retratava a clonagem. Ele e o clone, né? Então eu dublei os dois, pô, bacana. Mas aí a minha voz praticamente normal, não tem muita firula não. Mas também não é um grande ator, mas fez sucesso, faz sucesso até hoje, foi inteligente, usou o corpanzil ali para ganhar dinheiro e tem o seu respeito, né? Então, e o Stallone também, não é nenhum ator brilhante, mas são caras inteligentes, eles souberam usar o que tinham de positivo, sabendo que há um público cativo para esse tipo de filme, e exploram até hoje, né? Então, fazem sucesso até hoje. Você dublou Stallone nos Mercenários também, né, Mota? Sim, Mercenários. Inclusive, o Mercenários 1 foi o primeiro filme que eu dublei aqui no meu estúdio, à distância, né? Mandei o filme para São Paulo, foi para Alamo. E foi engraçado pelo seguinte, porque o Alan, que era o gerente da Alamo já fechou as portas, né, em São Paulo. Ele me chamou, ligou para mim, porque a distribuidora não queria substituir, não queria trocar a voz, né? Ó, deixa eu aqui a minha tela de novo. A distribuidora não queria trocar a voz. Eu estava aqui e na época eu não tinha como dublar ainda. Mas aí o Alan me ligou, pô, Matheus, você quer vir a São Paulo para dublar e tal? Eu falei, olha, não tenho como, porque eu tinha compromissos locais com promoções, o Serginho sabe disso, né?
gravações para lojas e tal, que as gravações são diárias, eu não tinha como me ausentar daqui, isso em contrato. Então, aí eu sugeri, olha, quer que eu posso tentar dublar daqui? Eu estou me preparando para isso, quer que eu faça um teste e tal? Ele, ótimo, ótimo, mandou um trechinho do filme para eu fazer um teste. Aí fiz o teste no meu estúdio, aqui, e devolvi o teste. 2 horas depois, eu tô te mandando o filme. Aí foi o primeiro filme que eu dublei do Stallone aqui no meu estúdio. Aí veio Mercenários 1, 2, 3 e tudo que veio depois dele. Creed 1, Creed 2, dublei aqui, todos esses últimos filmes dele, né? Pô, Quando a que legal. distribuidora não queria trocar a voz, né? Eles não queriam trocar a voz com razão, até ia chocar de repente, né? Então ficou bom para mim, para eles e ficou. E assim, eu tenho os Blu-rays, os DVDs guardados, volta e meio eu assisto para fazer uma avaliação pessoal do meu trabalho. E ficou bom, ficou muito bom, ficou excelente. Né? O Christopher Reeve foi uma redublagem que você fez, né? Sim, é. Mesmo exemplo do André. Só que neste caso o André já tinha falecido. Aí veio o filme, o Super-Homem 3 e o 4, né? 1, 2, 3 e 4. Aí já peguei o 3, eu dublei direto o 3 e o 4 também. E aí depois veio a redublagem do 1. Aí estava com o André. Por que a redublagem? Porque na época que foi feita a dublagem, era feita em fita magnética, né? Aquela fita comum de cassete, né? Depois veio a fita digital. Aí muda o som. Aí a gente redublou para fita digital. Se tivesse que redublar outra vez, seria então para o Pro Tools, né? Que é a nova plataforma. Então, eu redublei o número 1, o Super-Homem 1. O 2, infelizmente, não redublei, foi dublado por uma outra pessoa, eu vi num canal sendo exibido, estava com uma outra voz, que eu não identifiquei quem era. Mas uma pena, podia ter mantido a unidade, né? Do 1, 2, 3 e 4 com a mesma voz. Mas o Christopher Reeve é o Superman. E além disso, do Christopher Reeve, eu dublei acho que mais uns 10 filmes dele. Não como Super-Homem, mas com outras personagens, né? Às vezes acontece, depende para onde for o filme, se o cliente não fizer essa observação, mantenha a mesma voz, duble com o mesmo dublador, se a pessoa não está informada de quem dubla, ela vai colocar uma outra voz, né? Uma outra pessoa vai dublar, um outro dublador, outro profissional vai executar o trabalho, né?